Você se sente atrasado? Você vê outras pessoas que conseguem evoluir em determinadas áreas que você quer tanto avançar, mas atualmente você não consegue. E isso acaba por minar a sua confiança, abala a sua autoestima e te faz se sentir inferior às outras pessoas porque você se compara. Bom, a comparação tem sido um mal que assola a geração atual, principalmente com a ascensão das redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, a comparação. Oi, meu nome é Angélica Fortunato, eu sou nutricionista e nesse canal eu compartilho conteúdos de nutrição, vida saudável, emagrecimento e também assuntos aleatórios, porque aqui nós iremos sempre conversar aquilo que faz sentido. Beleza? Então seja muito bem-vindo a este canal. Não esquece de se inscrever e comentar, deixar o seu like, porque eu quero muito a sua presença por aqui, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. E se eu te disser que a comparação não é completamente ruim? Pois é, já começa esse vídeo quebrando esse tabu, porque eu sei que muitas pessoas acreditam que a comparação é completamente ruim, mas isso não reflete a realidade. Porque o mundo real é competitivo. Então, o fato de você não se comparar te prejudica. Então, muitas vezes, a comparação em determinado grau vai ser necessária, como, por exemplo, no mundo corporativo. O mundo corporativo é competitivo, não dá para negar essa realidade. Uma pessoa é analisada, a princípio, pelo seu currículo. Então, se você ignorar essa realidade dentro da sua profissão, por exemplo, muitas vezes você pode perder uma promoção no seu emprego porque o seu currículo não está atualizado como o do colega ao lado, que tem especializações, qualificações na área. Então, conforme você se compara de uma maneira correta, você evolui. Então, o fato de você olhar para o lado e perceber que os outros estão avançando e você também sentir esse desejo é algo positivo. Então, a comparação é desconfortável. Pelo bem ou pelo mal, é sim desconfortável, mas se faz necessária em determinadas áreas da vida, porque você consegue evoluir, porque outras pessoas ao seu redor também estão avançando. Então, se comparar nesse grau é ok, porque isso não te leva para um lugar de inferioridade, mas sim de evolução. Então, se comparar não é completamente ruim, porque é justamente o fato de você ver outras pessoas ao seu redor conquistando aquilo que às vezes você não estava nem percebendo, ou aquilo que você já tinha até o desejo, isso vai te fazer avançar para o próximo nível. Então, até esse determinado grau, é saudável se comparar, é ok, e isso te faz crescer na vida. Mas o fato é que você só vai conseguir se comparar de uma forma correta se você tiver inteligência emocional. Porque, caso contrário, você vai se inferiorizar, você vai se sentir pior do que as outras pessoas, isso vai abalar completamente sua autoestima e você não vai conseguir avançar na sua vida por esse motivo. Então, é uma questão também de sanidade mental. Nem toda comparação é tóxica. Você precisa aprender, às vezes, ter uma habilidade comportamental para lidar com esse momento, com essa situação na sua vida, para que assim você possa subir mais um degrau no crescimento da sua vida. Então, sim, para se comparar de uma forma saudável, é importante buscar a inteligência emocional. Agora, vamos falar sobre a comparação negativa, que é aquela que te puxa para baixo, que te faz se sentir inferior às outras pessoas, que acaba com a sua alegria, porque você olha para a vida do outro, você vê que ele conquistou e você ainda não chegou lá. Por que isso acontece? É muito importante você entender a origem da comparação. Às vezes, você tem arrastado esse problema desde a sua infância. Qual é a raiz da comparação na sua vida? Será que você tem esse problema desde a infância, onde a sua tia comparava você com a sua prima, falando sobre o seu corpo, que você era gorda, que a sua prima era melhor do que você, em que você não era tão inteligente, que você era aluna nota 6, que você era a burrinha da sala, ou que você era um garoto esquisito e que você não ia dar nada no futuro? Será que esse problema da comparação te acompanha desde a infância e às vezes esse problema nem é seu, colocaram isso na sua mente, não foi nem você que começou a se comparar. Então é um ponto que a gente precisa avaliar.
Ou até mesmo, isso pode ter acontecido na sua adolescência, onde esses tipos de problemas são mais latentes, em que você olha para sua amiga com o corpo desenvolvendo e você se sente inferior pelo esse motivo, ou até mesmo pelos pais daquela amiga, daquele amigo da escola que tinha uma condição melhor do que a sua e por isso ela viveu coisas que você não viveu, então você se comparou desde aquele momento e isso te acompanha até hoje. Talvez entender o motivo, a raiz da comparação faça diferença na sua vida, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente identifica. O primeiro passo é você descobrir o motivo pelo qual isso acontece. Por que você tem esse hábito de comparar? Porque aí você vai conseguir tratar justamente essa área que te incomoda. Também pode acontecer de a comparação ser um problema atual na sua vida, principalmente com o aumento do uso das redes sociais. Porque com as redes sociais é possível notar que existem pessoas que têm a sua idade ou até mesmo a sua profissão que já conquistaram casa, carro, apartamento, viagens internacionais, iates, experiências incríveis e você não conquistou nada. Aí você olha para aquela situação, você pensa, nossa, estou eu aqui só com as minhas dívidas do Serasa? Como assim? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo? Você começa a se questionar sobre a sua realidade. Existe um termo chamado FOMO, que vem do inglês, vou deixar a tradução aqui na tela, mas é basicamente o medo de ficar de fora. É aquela ansiedade ou desconforto gerado por saber que outra pessoa está melhor do que você, está vivendo experiências mais satisfatórias do que você. Então, isso é real. Isso tem sido estudado porque a sociedade apresenta esse comportamento, aquele comportamento típico de quem se compara. A realidade é que o excesso de comparação pode te levar a ter baixa autoestima e inveja. Sim, você pode se tornar uma pessoa invejosa porque você se compara a todo tempo, a todo momento. E olha quão destrutivo esse sentimento pode ser na sua vida. Então é muito importante que você faça algo para mudar. Então, o que fazer? Busque ajuda na terapia, faça melhorias na sua vida, tire aquilo que é necessário, mude de ambiente se for preciso, busque transformação na sua vida espiritual, no seu corpo físico para melhorar a sua autoestima. Procure melhorar como pessoa. Basicamente, toma conta da sua vida. Sim, não entenda isso de uma forma grosseira, mas é verdade. Busque melhorar a sua vida, olhe para você. Não olhe para a grama do vizinho, porque às vezes a grama do vizinho é verde, mas você não conhece a forma como ele adquiriu aquilo, você não sabe se é de forma lícita, se aquela felicidade acontece para além das redes sociais. Então, não olhe para o outro de uma forma a se distrair com a sua própria vida. É importante que você tenha um olhar fixo para você, porque você só vai mudar aquilo que é importante para você quando você tomar conta da sua vida. Então é dessa forma, busque o autoconhecimento, mergulhe nisso e faça o que for possível para mudar essa realidade. Ainda existe essa questão da vida real ou fake, porque sim, existem pessoas que vivem de aparência e você não pode desconsiderar esse detalhe. Muitas pessoas no off não apresentam a mesma postura que mostram nas redes sociais. E por que você não deve se importar com isso? Porque você deve estar preocupado com a sua vida. Então, seja real ou fake, olhe para você. Busque melhorar aquilo que você tem. Busque ser uma pessoa melhor. Porque não importa se a grama do vizinho está mais verde do que a sua. Porque se você estiver olhando para a sua grama, você vai viver melhor. Porque a tua referência é você, entendeu? Então vai ser mais fácil você subir de nível quando você olha para a sua realidade, tenta transformá-la, entendendo quem você é. Você se conhece, você sabe os obstáculos que existem na sua vida. Então não existe isso de você olhar para o outro, se rebaixar, se sentir a pior pessoa do mundo e assim você se travar. Não permita que isso aconteça com você, abra sua mente para que isso não venha ser um obstáculo para que você venha avançar na sua vida. Existe também um outro lado da história, que são pessoas que conseguiram conquistar família, bens materiais, amizades, de forma digna, com muito esforço, com dedicação, sabe, de forma lícita, e isso é digno de admiração. Então, não olhe para uma situação dessa
e se sinta inferior, porque não há necessidade. Basta compartilhar com a alegria do próximo. Isso, nos dias de hoje, está cada vez mais raro, porque as pessoas automaticamente se comparam para o lado negativo. Mas não, comece a ter essa mentalidade de olhar com admiração apenas. Você não precisa olhar para uma situação de felicidade de alguém e pensar, poxa, ainda não tenho uma faculdade? Fulano conseguiu passar na faculdade, mas eu ainda não consegui. Não, não se inferiorize. Busque apenas melhorar, se talvez o teu sonho seja fazer uma faculdade também. Olhe com admiração, porque isso vai te fazer avançar. Procure perguntar às vezes para essa pessoa como ela conseguiu para chegar lá, o que ela fez, com quem ela falou, porque isso vai te avançar de uma forma positiva e não negativa. E por fim, evite se comparar com situações que não dependem exclusivamente de você. Porque existem sim situações em que não depende só da sua boa vontade, do seu esforço para que elas possam ocorrer na sua vida, como por exemplo, relacionamentos amorosos. Depende de uma outra pessoa que tenha os mesmos ideais que você, ou aquela listinha que você tem para completar a sua vida, entendeu? Então, às vezes, pelo fato de você ter uma ansiedade de viver aquela situação, pode ser que você se una a pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que você deseja para sua vida, mas pelo fato de você se sentir atrasado ou atrasada, você acaba se unindo a determinada pessoa e assim você fica com aquela pessoa e lá na frente você descobre que não era para você. Você vai se sentir completamente frustrado, você vai se sentir para baixo e você vai ter um problema, às vezes, a nível de trauma para você resolver. Então, cuidado com isso. Tem situações que não dependem exclusivamente de você. Muitas vezes o mundo inteiro está falando para você fazer algo. Você deveria fazer isso. Mas, se ainda não chegou o tempo, não force. Porque só você vai lidar com os problemas das suas decisões. Os outros que te impulsionaram não estarão lá nesse momento. Então, tenha cuidado. Nem tudo depende exclusivamente de você. E entender isso é libertador, porque te dá paz. Tira do seu ombro o fardo de achar que tudo o que acontece é por falta de esforço seu. E não é bem assim. Existem coisas que vão acontecer no tempo certo. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Se você acredita nisso, você vai compreender que às vezes não é pela falta de esforço, mas é no tempo de Deus. Tem coisas que vão acontecer no momento certo, que não é talvez o tempo que você tenha colocado como meta na sua vida. Talvez você estabeleceu uma idade, uma condição de vida, uma profissão, um momento ideal, mas ainda não chegou o tempo. Então, entenda que nem tudo vai depender exclusivamente de você. Coloque-se na posição de descansar no Senhor Jesus, porque eu creio que assim você tirará esse fardo que você não precisa carregar, porque talvez você ainda não tenha conquistado, porque ainda não chegou o momento certo. Então, certifique-se que a sua parte você tem feito, apenas isso. Mas existem situações que é através do tempo do Senhor na sua vida. E elas vão acontecer quando você tiver a estatura necessária para alcançar e viver essa bênção com plenitude. E aí, a comparação é um problema que te assola? Você já procurou melhorar esse ponto da sua vida? É muito importante refletir sobre esse assunto. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like no vídeo, comenta sua experiência com a comparação e compartilha esse vídeo com alguém que precisa também. Beleza? Combinado? Então, um beijo, até o próximo vídeo.